Aleluia. A paz para os irmãos. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, eu quero agradecer a Deus a honra e a oportunidade de estar convosco nesse lugar, nesse tão importante trabalho que é a Escola Bíblica de Obreiros. Quero agradecer ao pastor Teodoro Santos pela honra de nos dar liberdade de estar no altar consagrado ao Senhor, pastor Ricardo Oliveira, toda esta igreja. Posso dizer que é uma alegria para mim, irmãos, estar aqui nesse lugar cooperando convosco. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, nós pentecostais temos a preocupação de ficar explicando o que é estudo, o que é palavra, irmão. Tudo é palavra. Tudo é palavra. Tudo é palavra de Deus. Então, se porventura no teu coração você sentir dificuldade com uma ou outra, conversa com o Senhor que tem algo errado, né? Porque há momentos que o Senhor fala conosco através de brisa, tem momentos que Deus fala conosco através da tempestade, tem hora que Deus fala conosco através do trovão, e Ele precisa falar. Qual é a ferramenta que nós usamos para falar com Deus? Qual é? Oração. Então, na oração, nós falamos com Deus. E, eventualmente, também nós usamos o louvor também. Mas, irmãos, Deus ele tem várias maneiras de falar conosco, mas a principal dela é pela palavra. Ou você gosta e ama a palavra e deixa ela produzir efeito na tua vida, ou nós estamos no lugar errado. E Deus nunca chama ninguém errado. Deus nunca chama. Eu não vou pedir para você ficar repetindo as coisas, tal, tudo, mas só para gravar e começar esta palavra nesta manhã, nós vamos dar ensino e nós vamos ministrar, viu, irmão? Deixa Deus trabalhar aqui. Repita comigo. Valeu? Valeu. A pena? A pena. Isso a gente pode falar como afirmação e nós podemos também falar como indagação, pergunta. E nós estaremos ministrando nesta manhã, irmãos, em 2 Timóteo, o Evangelho do Apóstolo Paulo, das cartas a Timóteo, ok? Muito bem? E aí nós vamos nessa pergunta, irmãos, é uma pergunta que você está fazendo para você e uma pergunta que você está fazendo para o Apóstolo Paulo. Então eu vou pedir para nós repetirmos de novo de uma vez só. 1, 2, 3. Valeu a pena? Vamos lá, queridos. Meus amados irmãos, nos foi solicitado, recebemos o convite, sentimos muito honrado por estar tendo a oportunidade nessa terceira Escola Bíblica de Obreiros aqui no Ministério Assembleia de Deus, aqui conosco na Ponte Nova. Aqui é Ponte Nova, né? Ponte Nova, São Vicente. É um lugar muito cheio de congregações, igreja. É um lugar onde a glória de Deus, irmãos, também impera muito grande. Mas também nós sabemos que aqui é um lugar também de muita dificuldade espiritual. Talvez você possa não ver, mas há uma grande batalha espiritual. E quando a igreja é convocada a um trabalho como esse, que é um trabalho muito difícil de acontecer, muitas vezes em ministérios grandes, que virá um ministério menor, e todos eles têm grande importância na casa do Senhor. É muito importante isso é necessário, porque isso eleva o padrão e isso eleva o patamar do ministério. Isso eleva o patamar do ministério, não só eleva o patamar do obreiro, eleva o patamar do ministério. E quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, no tema proposto que foi 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15,
O Espírito Santo de Deus já começou a trabalhar conosco e nos mostrar muitas coisas, e nós começamos a pedir a direção do Senhor. E uma das primeiras coisas que Deus nos mostrou a respeito desta carta, dos personagens que nelas estão, o objetivo desta carta é algo realmente que se enquadra nas nossas vidas agora em 2026 de uma maneira muito grande. Veja, irmãos, esta carta do apóstolo Paulo a Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Parou para pensar? É a última carta que ele escreve. Paulo escreveu várias cartas às igrejas, aos obreiros. Aqui é uma carta a um obreiro, Timóteo, e a última carta que ele escreve para alguém. Por quê? Porque ele está terminando o seu ministério, ele está terminando a sua carreira e sabe que em pouco tempo ele vai de alguma maneira encontrar com Cristo. E nós sabemos como Paulo foi encontrar com Cristo, ele foi morto. Veja, irmãos, esta carta é a última, e aí a pergunta que o Espírito Santo de Deus, que quando nós estamos meditando em qualquer coisa, qualquer palavra a ser entregue à igreja, e nós estamos falando a obreiros aqui, se você está aqui é porque você é um instrumento na mão de Deus para receber de Deus o alimento e para entregar o alimento que Deus providenciou. Não é teu, não é meu, não é nosso, é de Deus. Nós somos apenas o canal do Senhor. Mas aqui eu quero começar dizendo que Deus, ele não usa qualquer pessoa, ele gosta de usar, preferencialmente ele usa aquele que é preparado. Amém, amados? Veja, o apóstolo Paulo, então, ele está preso. Nessa carta ele escreve a Timóteo, seu discípulo mais próximo, quase como um filho. Timóteo era quase como um filho para o apóstolo Paulo. O tom desta carta a Timóteo é um tom de despedida, irmãos. É um tom de despedida. Por quê? Porque eu quero aqui abrir um adendo. Existe um homem um pastor chamado John Harper, se eu não me engano, ou ele era inglês ou era escocês, provavelmente ele era escocês, e esse homem, ele recebeu um convite de uma igreja em Chicago para ministrar a palavra em 1912, então ele sai dali da Europa para ir para os Estados Unidos ministrar a palavra nessa igreja, se eu não me engano a igreja de Moody, e ele compra uma passagem de navio. E quando ele comprou aquela passagem de navio, pagou, um irmão recebeu uma revelação de que, olha, pastor, eu acho que o senhor não deve ir nesse navio, porque o Senhor me revela que vai acontecer algo grave. Eu pago uma outra passagem para o senhor ir em outro navio, mas não vá nesse. Sabe que navio era esse? 1912. Alguém tem ideia? Alguém tem ideia, irmãos? 1912. O USS Titanic só teve meia viagem. Ele não chegou a ter uma viagem, ele teve meia viagem e afundou. Ele disse que queria mudar? Não, ele não disse. Ele disse o seguinte: tudo que acontecer será para a glória de Deus, e eu estou preparado para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. O apóstolo Paulo foi a mesma coisa, irmãos. Ele sabia, ele foi avisado, não vá para Roma, e ele foi, e foi preso. Era um tom de despedida, e aquilo, precisamos entender aqui o contexto histórico desse período. Qual era o contexto histórico desse período? E por que eu quero dizer, pastor, sobre o contexto histórico, pastor Teodoro? Porque todo mundo acha que a igreja começou ontem. Deus começou a igreja aqui, nesse ministério. Nessa igreja, São Vicente começou aqui, não, São Vicente, Santos, o Brasil, o mundo. Há quanto tempo, irmão? A igreja começou com Cristo. E o tempo ele vai avançando. E muitas vezes nós chegamos a um período que nós achamos, olha, nós somos uma moleza. Pregar o evangelho no Brasil, ó, maravilha, né, Ricardo? Qual é a dificuldade que se tem de pregar o evangelho no Brasil? Nenhuma.
Mas você está num contexto muito maior do que você pode imaginar. Mas muito maior. E aí o inimigo muitas vezes não deixa você ver o quanto eu e você somos importantes para Deus e para esta obra que começou há milhares de anos, e Deus continua usando homens e mulheres para ganhar almas para Ele, e nos trouxe hoje, nesta manhã, porque eu e você somos um deles. As coisas do mundo, as coisas do dia a dia fazem a gente ficar, bom, tá bom, se der, eu vou. Se der, eu faço, né? Se o pastor não pedir, eu não faço. Se o pastor pedir, eu faço. Tá? Eu me preparo no dia anterior ou na hora, levo alguma coisa. Não é desta maneira que Deus nos chamou para servirmos a obra dele. Amados, qual era o contexto histórico? 64 depois de Cristo. 64 depois de Cristo, quem governava Roma era Nero. E a maioria das pessoas que estudaram um pouco sabe que Nero foi um homem que fez uma coisa impensável. Ele tá, irmã, só está balançando a cabeça, me diz aí, o que Nero fez? Tacou fogo em Roma, a capital do império. Eu não sei quantos bairros existia, não me lembro agora ao certo, mas se eu não me engano era 16 bairros em Roma. 4 é que teve pouca destruição. E sabe quem é que morava nesses 4 bairros, irmãos? Os cristãos. Os cristãos moravam, e ele aproveitou isso, que não tinha quase queimado o bairro dos cristãos, e jogou a culpa nos cristãos. E Paulo, quem era Paulo? Paulo era o principal líder dos cristãos naquele momento da igreja na terra. Eu não sei aqui, irmãos, em 2026, se Deus tem esta função dada a um homem na terra hoje, como o principal líder da igreja, mas Paulo naquele momento era o principal líder da igreja naquele momento. Paulo anteriormente tinha sido preso. Paulo tinha sido preso. Só que ele foi preso, mas ele teve uma prisão domiciliar. Era uma prisão mais amena. Ele estava preso, por ter dupla cidadania, romano, né, e judeu. Ele cumpriu toda aquela moleza, digamos que moleza, mas nunca será bom ser perseguido por causa do amor de Cristo, irmãos. Nunca. Se você chegar aqui, aceitar a Jesus Cristo, começar a servir, Deus te chamar, Deus te escolher, Deus te capacitar para ser obreiro, achando que vai ser só de glória, só de chavinha de carro, trocando de ano, morando num lugar melhor, comendo melhor, as coisas dando certo, teu filho casando, vindo os netinhos, tudo certinho, aquelas coisas só maravilha, não é, irmãos. Deus tem prazer em abençoar? Tem, mas em algum momento pode acontecer luta? Pode acontecer. A pergunta que o Senhor e o Espírito Santo de Deus está fazendo neste lugar, nesta manhã, é: você, obreiro deste ministério, servindo ao Senhor nesta casa, está preparado, aleluia, para sofrer por amor de Cristo? Só 3 deram glória a Deus. Não estou dizendo que vai acontecer, mas e se acontecer? Paulo, então, nessa última prisão, ele é jogado numa prisão insalubre, escura. Ele já estava velho, ele já estava doente, e ele está lá e ele escreve uma carta para Timóteo dentro dessa circunstância. No seu coração, no seu sentimento, na comunhão que ele tinha com Deus, ele já entendia que os dias dele já estavam terminando. Os dias dele já estavam terminando. Então ele começa, irmãos, qual é a atitude que qualquer pessoa tem sabendo que o seu dia está terminando?
Você vai ficar continuando sentado na frente do Netflix, assistindo televisão, gastando seu tempo com qualquer coisa, ou você vai otimizar, aleluia, o tempo que lhe resta para fazer algo significativo? Se sobre a tua hierarquia, abaixo de você, tem esposa, esposo, filhos, netos, nora, genro, pessoas que precisam de orientação, você vai ficar vendo Big Brother ou você vai mergulhar na orientação e não somente falar, interceder, orar, jejuar, brigar, lutar para que antes que você parta, aquilo que Deus precisa entregar através da tua boca seja entregue? Quantos podem glorificar o Senhor nessa manhã? Aleluia, pelo que o Senhor está falando conosco. Muito bem. Então, em 64 depois de Cristo, ocorre o grande incêndio. Paulo é preso novamente em Roma. Diferente da primeira prisão, que foi mais leve, como eu disse, essa era uma prisão mais dura. E a situação pessoal dele, pastor, eu quero dizer uma coisa para nós que somos obreiros. Em muitos momentos, irmãos, nós estaremos cansados. Nós estaremos cansados. Nem poucas pessoas vão perceber. Às vezes nem nossa esposa percebe. Às vezes nós estamos lutando com alguma coisa, mas todo mundo olha para o obreiro como um super-homem, nem sempre é. Paulo ali, ele estava sozinho. Muitos companheiros já tinham abandonado, pastor Teodoro. Quantos obreiros já não lhe abandonaram aqui? Aleluia. Naquela época ali, o apóstolo Paulo, irmão, nós não estamos falando do irmão Teodoro, nós não estamos falando do pastor Ricardo, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Então ele pede que Timóteo vá visitá-lo, menciona detalhes humanos. Quais os detalhes que ele menciona aqui em Timóteo? Se você ler a carta, é muito curtinho os capítulos, se eu não me engano são 4 capítulos de 1 Timóteo, de 2 Timóteo e 1 Timóteo também pequeno. Se você ler as duas cartas, você pode ver que ele menciona detalhes humanos, uma capa esquecida, livros, pergaminho. Isso mostra um apóstolo Paulo cansado. Mas ele estava cansado, irmão, mas uma coisa ele não perdia: a firmeza. Paulo estava firme, consciente da sua morte iminente, mas ele estava preocupado com o futuro da fé cristã. Ele estava preocupado com o futuro da fé cristã. E esta é a preocupação que todos nós temos. Essa escola bíblica de obreiros, ela não acontece, irmãos, porque é preciso fazer alguma coisa nesses moldes na igreja. Ele acontece porque você é precioso para Deus, você é precioso para esta obra, você precisa estar bem, você precisa estar preparado, você precisa estar capacitado, você precisa estar envolvido, você precisa amar esta obra, você precisa amar as pessoas que estão nessa obra, mas o mais importante, você e eu precisamos. Vem cá, obreiro, rapidamente aqui, você de azul aqui, vem aqui rapidamente, querido. Não é assim, nós não, desse lado aqui da direita para mim, por favor, nós não caminhamos sozinhos, irmãos. Olha, precisamos ter essa preocupação de estarmos unidos. Aleluia. Eu posso tropeçar e ele me segura, se ele tropeçar eu seguro, mas o pensamento dele não é só na casa dele, não é só no ministério dele. O pensamento dele é ganhar almas para Jesus, ganhar almas para Jesus como um corpo só. Obrigado, querido. Um corpo só. Você lembra que eu mencionei aqui John Harper? Ele entrou no navio. Quando ele chegou lá, perto lá do navio, o navio começou a afundar, irmãos. Estava ele e a filha dele, porque ele era viúvo. A filha dele era uma criança, deveria, não sei quantos anos tinha, depois você pesquisa na internet, mas eu acho que deveria ter uns 12 anos. E quando o navio começou a afundar, ele foi para o convés. E ele pegou a filha dele e colocou em um barco salva-vida.
Ele colocou um colete salva-vida nele e saiu pelo navio inteiro, e toda pessoa que ele encontrava, ele perguntava: você é salvo? E a pessoa dizia: não. Então crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele foi. E o navio afundando, irmãos, ele não afundou de imediato, levou muito tempo para se afundar. E ele ali ganhando, então, e ele chegava em um, ele chegava em outro. Então crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Resumindo a ópera, o navio afundou, ele com colete de salva-vida, já lá na água, aquela água gelada. As pessoas, a maioria morreram por hipotermia, irmãos. Porque se estava a água estava tranquila, o mar não estava agitado, as pessoas morreram congeladas, e ele começava a nadar próximo das pessoas, e ele perguntava: você já é salvo? A pessoa já na água, ali, aleluia, ele perguntava: não, então crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Até que ele chegou em uma pessoa que estava sem colete. E sabe o que esse homem fez, irmãos? Adivinha? O que o obreiro faz, irmãos? Qual é o valor que tem uma alma no Senhor? Ele tirou o colete e ele deu para aquele homem: você é salvo? Não. Então crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Deu o colete para aquele homem. Como é que eu sei toda essa história? É que alguém escreveu um livro sobre John Harper, testemunho da sua filha, testemunho das pessoas que foram evangelizadas dentro do navio, testemunho das pessoas que ele pregou lá na Inglaterra e na Escócia, testemunho de todas da maioria das almas que foram salvas pela pregação de John Harper. Escreveram um livro dizendo: este homem fez isso, este homem fez isso, este homem fez isso. Sabe por quê? Porque esse homem tinha consciência da sua chamada, do seu ministério, aleluia, continuou ganhando almas para Jesus. Essa carta de Timóteo, ela serve como um incentivo pastoral, uma instrução doutrinária e uma despedida pessoal. Irmãos, estudar as cartas do apóstolo Paulo, você aprende tudo. Você aprende como se portar como funcionário, como marido, como filho. Você aprende tudo. A orientação, todas as igrejas, os problemas que aconteciam lá naquela época são os problemas que acontecem conosco também nesse período em que nós estamos vivendo. Então, por causa do incêndio de Roma, por causa da perseguição de Nero, por causa da perseguição aos cristãos, Paulo foi morto. E acabou a história de Paulo. Acabou a história de Paulo, mas acabou a história da igreja? Por que não acabou a história da igreja? Por que não acabou a história da igreja? Pastor Teodoro, quantos anos você tem? 69 anos. Quantos anos você tem, Ricardo? 46. Foi novo, hein? 46. Acaba a história? Se Jesus Cristo não vir, irmãos, nesse período, não acaba. Rebeca, Rafaela, Yahai, Juan, acaba a história, irmãos? Não. Muitas pessoas vão falar assim: mas é o filho do pastor. É o filho do pastor. É o filho do pastor, é pastor? É pastor. Vai ser missionário? Sim. Missionário, é crente, cantora? É. Filho de pastor, não tem outra profissão não, irmão. Filho de pastor, o caminho, a chamada é esta mesmo. Filho de crente também é. O que não pode é ser filho do pastor, ser ladrão. Ser filho do pastor e ser traficante. Ser filho do pastor e ser um macumbeiro. Não, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus se responsabiliza pela sua igreja para dar continuidade que precisa ter em cada lugar a qual Deus abriu uma igreja. Você está aqui hoje, mas quem sabe aonde é que Deus vai te levar? E era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo com Timóteo. E aqui em 2 Timóteo, nós chegamos no Timóteo 2,15, diz:
O apóstolo Paulo de Tarso escreve ao jovem obreiro Timóteo em um momento difícil da igreja. Havia falsos ensinamentos, desânimo espiritual e pressões externas. Veja, irmãos, é diferente de hoje. Falsos ensinamentos, quer ver esse que vos fala, ficar agoniado e pastor dá um salto da cadeira, é quando vê obreiro ensinando coisa que não existe. Não existe. Da onde esse abençoado tirou isso? Eu não vou nem citar os exemplos, mas escola bíblica de obreiro é para tirar essas ideias da nossa cabeça, porque muitas vezes nós queremos aparecer e a gente está preocupado com o movimento, aleluia, e aí começa a querer fazer um movimento que é um movimento estranho. Porque teve muitos levitas, muitos homens que foram chamados por Deus, que foram fulminados por Deus, irmãos. Não foi por causa que estava pregando a palavra, é porque estava colocando fogo estranho, coisa estranha que Deus não mandou ele falar e ele estava falando. Então havia muito ensinamento falso e ainda existe hoje. Se você está aqui, irmãos, você vai começar a ficar agoniado quando começar a ver, isso daí não, aleluia, sabe por quê? Porque você é um obreiro que não tem do que se envergonhar. Desânimo espiritual. Acontece ou não acontece, irmãos? Às vezes você fala assim, eu moro pertinho do pastor Teodoro. Aí, vamos lá no Quarentenário, na Ponte Nova. Rapaz, é longe, hein? Às vezes, 2 vezes por dia. Semana a semana, nem esquece, irmãos. Antes não tem nem como contar combustível, economizar combustível, irmão. A necessidade vem, tem que vir. Tem que vir. Venha ou não venha de nós, não é só isso, irmãos, tem outras coisas. O inimigo pensa contra o obreiro, o inimigo ele vai se levantar para tirar a tua legitimidade, aleluia, e ele começa no desânimo espiritual, mas o Senhor, nesta manhã, através da sua palavra, nos diz, ele é que nos segura, e ele que nos mantém a chama viva em nossas vidas, amém, igreja? Vence essa parte, tem pressões externas. Existem pressões externas, irmãos. E aí eu vou seguir, porque o tempo aqui é para entregar tudo aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações para entregar. Pressões externas. A nós sairmos aqui, num dia tão lindo como hoje, e olharmos ali fora, irmãos, as pessoas estão seguindo as suas vidas. A quantidade de carros por causa da feira. Tem pessoas negociando, vindo para cá, fazendo, a sua vida está caminhando normal. Aos negócios, às lojas, a outras religiões, a igrejas, a tudo, irmãos. Todo mundo continua. Mas sabe de uma coisa, que o inimigo ele entende isso aqui como um território. E quando ele olha isso aqui, ele olha como um território. E uma das coisas que o Espírito Santo de Deus me mostrou hoje de manhã, pastor Teodoro, porque eu já estou há dias com essa palavra ruminando no meu entendimento, no meu coração, trabalhando. Quantas vezes eu já revisei ela, passei, tal, Senhor, eu não posso ficar divagando, entrando para lugar desnecessário, eu preciso ser cirúrgico. E sabe o que Deus me mostrou? Eu vi um Reels no Instagram de uma pastora, e essa igreja, quando eu vi, eu falei assim, eu vou lá no Instagram dessa mulher. Eu não perco tempo com isso, irmãos. Mas eu vou lá no Instagram desta mulher, e todo o rios daquela mulher é ela girando, não tem, são dezenas de rios ali, e aquela mulher girando, e as roupas, chega uma hora que ela usa até um tipo de um turbante, um monte de coisa, característica que não são de Deus. Eu não estou aqui para ensinar, nem para fazer a girar, não é de Deus, irmão, não é isso que eu quero dizer, irmão. Eu vou explicar isso aqui, como é que uma pessoa chega, aleluia, a perder, a chegar a ficar desta maneira, mas no Espírito. Existem coisas que é no Espírito e tem coisa que não é no Espírito. Eu vou te explicar rapidamente aqui. Existe um negócio chamado dopamina, irmãos.
Dopamina, está descarregando. Dopamina, que são hormônios do prazer. Noradrenalina, adrenalina, ocitocina, dopamina e a outra eu não me lembro. Adrenalina, irmãos, faz com que você... Obrigado. Faz com que você chegue diante de um precipício e não se jogue. Porque toda vez que a gente chega diante de um lugar alto, não dá uma travada, isso é Deus, na sua infinita sabedoria, colocou dentro de você um hormônio chamado adrenalina. E a adrenalina, ele manda um aviso para o teu cérebro de que se você vacilar ali e cair, você vai morrer. A adrenalina faz isso. A ocitocina faz outras coisas. Por exemplo, a criança, ela desenvolve um vínculo muito grande com os pais. Por quê? Porque desde cedo está no colo dos pais. Aquele contato físico faz produzir ocitocina, entre outras coisas. Mas eu quero falar da dopamina. A dopamina é o que faz você pegar o celular a cada 2 minutos. Se você contar a quantidade de vezes que você pega no teu celular para ver o Instagram ou alguma coisa nele, você vai ficar abismado. Sabe por quê? Porque a tua dopamina já desenvolveu no teu cérebro uma necessidade de você suprir aquele prazer que olhar as redes sociais dá. Então ele fica mandando sinal toda hora para você ir lá de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Amém, amados? Amém. Muito bem. Mas a dopamina, uma das primeiras coisas que estimula a dopamina é a música. É a música. Então, se você chegar num culto aqui, por isso que os pastores falam morrendo de medo sobre estudo, nunca mais sobre isso. Se vocês puderem, não fale com medo de estudo não, meu irmão. Estudo é a melhor coisa que existe para o crente. Sabe por quê? Eu quero dar uma paradinha aqui, lembre para mim da dopamina, que tem algumas coisas que eu estou esquecendo agora aqui. A minha filha, outro dia, estava lá na igreja, e ela recebeu uma revelação de uma irmã no meio do culto. E a irmã chegou e falou uma revelação para ela lá. E a minha filha baixou a cabeça e ficou chorando. E a irmã falou. Quando acabou o culto, eu perguntei para minha filha: o que Deus falou contigo? Não sei. Por que você não sabe? Porque eu estava de cabeça baixa e chorando. Você lembra que eu perguntei? Qual é a ferramenta que a igreja usa para falar com Deus? A oração. Às vezes o louvor. Mas qual é a ferramenta que Deus usa para falar conosco, irmãos? É a palavra. É o profeta. É um sonho. É uma revelação, irmãos. E quando vem a revelação que Deus está falando, eu estou chorando. Quando Deus está falando, eu estou roubando. Quando Deus está falando, eu estou fazendo um monte de barulho. Aí quando vai perguntar o que Deus falou contigo, eu não sei. Lembra, vou voltar aqui da dopamina. A música, ela mexe com a dopamina. Por isso que a primeira coisa que quando a gente chega no culto, que pega o violão, que pega o teclado, que pega a bateria, que pega o baixo, que pega essas lindezas das minhas sobrinhas aqui, que cantam e louvam ao Senhor de uma maneira tão maravilhosa, o que é que acontece, irmão? Qual é a primeira coisa que a música pega, Rafa? A dopamina. Ah, irmãos, se lembra de Saul? Quando estava perturbado, o que acalmava ele? O louvor. Primeira coisa que mexe, a gente sente arrepiar, mas aquilo ali é a glória de Deus ainda? Não, irmão, primeiro é Deus pegando aquilo que Ele colocou dentro de nós, que é a dopamina, para chamar a atenção para Ele. Ei, olha para mim, olha para mim. Ei, olha para mim, agora eu quebrei, te chamei tua atenção, tu estava divagando, pensando lá, um monte de outra coisa, agora pensa em mim, agora, isso, agora sai daí da terra, agora vê isso, agora vê, olha aí do teu lado, sabe quem está do teu lado? O meu espírito, ó, o meu espírito está aí do teu lado, e a música vai ali, quebrando o coração. Vai ali, quebrando o coração, aleluia, vai quebrando o coração, e vai avançando, irmão, aleluia, a dopamina vai trabalhando, a gente vai se alegrando, daqui a pouco a gente já está, né, a gente, aquele que é tímido, tem gente que é tímido, irmão, mas quando o Espírito pega ele, irmão, a glória dele, em movimento, ele faz uma exagero no Espírito, mas ele passou num processo, ele começou lá na movimentação da dopamina, Deus vai quebrando o coração dele, aí a palavra
palavra que vem no louvor, porque a maioria dos louvor tem palavra. Aí a palavra quebra o coração dele, sobe até o entendimento, aleluia. E aí ele vai, e aí, sai da terra, sai da terra, sai da terra. E quando o crente sai da terra, irmãos, aí não tem como segurar, aleluia. Aí a dança vem, o movimento vem, o giro vem, aleluia. Agora vem, a língua estranha vem, aleluia. Mas é preciso entender aquilo que é da minha carne, aquilo que é de Deus. Aleluia. Quem fala isso, irmãos, é o obreiro. No discernimento do Espírito, o obreiro que não tem o dom do discernimento do Espírito, ele vai apanhar e vai dar oportunidade para macumbeiro pegar. Eu já vi pastor dando oportunidade para macumbeiro pegar, só porque entrou com cara de crente, perfumeinho de crente, jeitinho de crente, um monte de coisinha de crente, e o pastor, o dirigente da Bíblia achava, mas se não tiver discernimento do Espírito, irmão, aleluia, sabe o que faz? Coloca Deus do lado e usa o eu, aleluia. Mas sabe de uma coisa, que aquele crente que tem um entendimento, ele coloca o eu do lado e usa Deus. Aleluia. E Paulo libera uma ordem poderosa. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura te apresentar a Deus aprovado. Hoje Deus está procurando obreiros aprovados. Não apenas usados, mas aprovados. Qual é a diferença? Deus, ele pode usar quem ele quiser, mas aprovado por ele, irmão, aí é uma outra história. Por falar em história, uma outra história bem rapidinho aqui, Ricardo. Pastor Abílio Santana foi ministrar numa igreja, e quando ele chegou lá numa igreja, tinha um cantor que ele sabia que recentemente tinha se metido num escândalo e provavelmente estava disciplinado, mas ele ia cantar ali naquela igreja onde ele ia pregar. Aí ele virou para o pastor e falou: pastor, o senhor não sabe? Eu falei: do quê? O senhor vai dar oportunidade para ele cantar? O pastor falou assim: sim, vou dar. Mas o senhor está sabendo, pastor? Mas mesmo assim o senhor vai dar oportunidade para ele cantar? Vou, aleluia, vou. Mas como isso? Aí o pastor virou para ele e falou assim: você é o quê? Pregador. E pregador ganha o quê? Almas. Então a Bíblia compara o pregador como o quê? Pescador de almas. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Você é o quê? Pescador? Não é pescador de almas? Muito bem. E nós pegamos peixe com quem? Com isca. Sabe o que o pastor falou para ele? Você é o pescador, você tem a palavra que é a vara, ele é apenas a minhoca. Para pegar peixe precisa de minhoca. As pessoas vieram por causa dele. Agora, na direção do Espírito Santo de Deus, a tua responsabilidade é pescar esses peixes que vieram por causa dele. Mas agora eles vão conhecer quem verdadeiramente os trouxe até aqui. Então, crente, o obreiro de Deus, ou você é minhoca ou você é pescador. Quantos podem glorificar o Senhor nesta manhã porque é pescador?